Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí à aula de Laboratório de Teoria de Controle, tá? E hoje nós voltamos para práticas. E antes de iniciar a atividade de hoje, eu gostaria de estar vendo algumas coisas com a turma, tá? Deixando claro alguns pontos aqui, dando um retorno para vocês também, antes da gente partir para essa última etapa aqui das nossas práticas. Bom, primeira coisa, sobre o relatório aí e a questão do preditor de Smith. Eu sei que algumas pessoas conseguiram fazer, eu sei que outras pessoas não conseguiram fazer. Eu estou esperando a entrega dos relatórios para ver como eu vou proceder à avaliação. Não precisa ficar preocupado quem não conseguiu fazer, porque eu sei que foi uma dificuldade de uso da linguagem Python para estar fazendo isso daí. Se uma grande parte não tiver conseguido fazer a atividade lá que pedia para implementar o preditor de Smith, eu vou relevar isso na correção do relatório. E quem conseguiu fazer também não será prejudicado porque gastou tempo com isso. Então eu vou arrumar uma forma de avaliar, tanto, tentando minimizar o prejuízo aí, né, no caso, tanto para quem não fez quanto para quem conseguiu fazer a implementação da questão do preditor de Smith. Então, não pensa que vai ser a ferro e fogo ali que tinha que ter feito, pronto e acabou, não, porque eu não vou aplicar essa correção. Eu vou tentar ponderar tanto para quem fez, para não ficar prejudicado, porque ele com certeza gastou um tempo significativo na implementação do preditor de Smith, como quem também gastou um tempo e não conseguiu implementar. Então pode ficar tranquilo que eu vou tentar fazer a correção em relação a esse quesito o mais tranquilo possível, tá? Sem gerar prejuízo aí para nenhuma das duas partes. O prazo para entrega dos relatórios era até agora, início dessa aula, então eu não vi nada o que foi entregue, nem a parte 1 do trabalho, eu também não consegui nem fazer download dela ainda, porque eu estou liberando atividades de outras turmas aqui que estavam pendentes. Vocês já voltam para a fila, eu já devo começar a fazer as correções essa semana novamente, tanto do trabalho parte 1 quanto do relatório. Eu já devo estar procedendo à correção das duas atividades em paralelo. Já devo começar lá para quinta ou sexta-feira dessa semana. Então eu acho que semana que vem vocês já vão ter resultado das duas atividades. Isso é uma questão só para vocês não ficarem preocupados, achando que vão ser prejudicados aí na atividade. Outra coisa agora que a gente precisa ver, tá? Em relação ao nosso cronograma, porque nós temos mais basicamente um mês de aula e encerramos então a disciplina, encerramos o curso, porque nosso semestre vai se encerrar. O que eu tô... Primeira coisa, parte 2 do trabalho final. Está programado dos professores do eixo de controle, tanto de teoria quanto laboratório, né? Eu, Walter e Luiz, sentar amanhã para fechar o trabalho. Então, essa semana a gente já deve liberar o roteiro do trabalho parte 2 para que vocês possam fazer. Pelo menos foi o que ficou combinado comigo e com o Walter, para a gente poder sentar e fechar isso amanhã. Então, amanhã eu pretendo aqui no Teams está liberando essa atividade para vocês, para que vocês possam dar um início nesse trabalho final o quanto antes. Sobre o cronograma, pessoal, eu gostaria só de fazer... Eu vou ter que olhar uma parte com o Walter, mas vamos vir aqui ver o que estava programado. A aula de hoje, dia 27 de outubro, está previsto para fazer o projeto de controladores P&D. É isso que nós vamos estar trabalhando. A prática é sobre o projeto de controladores P&D, então tem 3 técnicas aqui para ser aplicadas. Tem a entrega da autoavaliação. E em termos de prática, nós só temos mais uma prática para fazer, que é o quê? O projeto do controlador por realimentação de estados. Então a aula de hoje, dia 27, e essa aula do dia 10, que está previsto para acontecer aqui, no caso, o projeto de controladores por realimentação de estados, fecha a nossa sequência de relatórios, tá? E a entrega da autoavaliação. Gostaria de ver para a turma o que fica mais viável.
se é viável fazer essa inversão das aulas ali do dia 3 e do dia 10. Tá ok para todo mundo? Posso fazer essa inversão? Passo a entrega da autoavaliação para o dia 10 e dou mais essa aula agora sobre projeto ou controlador por realimentação de estados. Vocês já viram isso em teoria? O Walter já falou sobre isso, ou o Luiz, não sei. Alguém pode me dar um feedback aí sobre isso? Nós começamos a ver essa semana com o Walter. Vocês começaram... Não, aliás, a gente vai ver P&D. A gente não chegou em realimentação de estados ainda não. Não chegou em realimentação de estados, não? A gente só viu o P&D inicial. Alguns modelos e tal. Ok, então eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou conversar com ele amanhã e vou dar um retorno para vocês. Talvez eu até adie. Deixa eu conversar com o Walter amanhã para saber como está a programação dele para essa questão do realimentação de estados, ok? De qualquer forma, semana que vem a gente não tinha previsto prática, que é a semana do dia 3, seria essa entrega da autoavaliação. O que eu vou fazer? Como eu não disponibilizei ela ainda aqui no Teams, essa entrega, eu vou transferi-la de terça-feira para sexta-feira da semana que vem, que vai dar aí o dia 6. Então, em vez de vocês me entregarem isso no dia 3, vocês me entregam essa autoavaliação no dia 6. Lembrando que a proposta da autoavaliação é que vocês façam uma análise, ok? Pessoal sobre o seu desempenho na disciplina. Eu já tive um feedback sobre a disciplina aí naquela semana de avaliação do ensino remoto. Então isso já veio coordenação, veio pelo DA, passou pela coordenação, da coordenação veio para mim, né, como professor da disciplina, e veio também para o coordenador de eixo aí, que é o Walter. Então a gente já, sobre a questão de como levar a disciplina, sobre os problemas e dificuldades que estamos tendo com a disciplina, isso já chegou para mim. O objetivo da autoavaliação não é falar sobre o meu trabalho, mas sim falar sobre o empenho de cada um aí, questão pessoal, o que está favorecendo, o que não está favorecendo, quais são os problemas que está dificultando aí a questão do aprendizado na disciplina, do ponto de vista pessoal. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Pessoal, sejam sinceros, porque essa resposta de vocês ajuda a gente a balizar e até modificar o curso aqui, dependendo do apontamento. Então, usem o bom senso para mostrar e apresentar realmente as dificuldades aí que cada um está tendo, tá? Lembrando aí, então... Lucas, posso perguntar uma coisa? Interrompendo rapidinho? Pode, Matheus. Sobre essa autoavaliação, os alunos que vão estar fazendo, quando a gente vai escrevendo, a gente que vai se dar a própria nota ou vai ser avaliado o que foi escrito na autoavaliação? Vai ser escrito o que foi avaliado ali na avaliação mesmo. Entendi, eu acho que entendi. A autoavaliação é para eu conhecer melhor a dificuldade pessoal de cada um, Matheus. Não, sim, eu entendi quanto ao objetivo. Eu falo quanto à pontuação. Eu não entendi, no caso, se a gente vai se autoavaliar mesmo, igual o nome sugere, ou se esse trabalho também, que a gente de escrita, também vai ser avaliado e tudo mais. Não, vai ser avaliado a escrita. E eu vou distribuir esses 10 pontos. Na verdade, aí eu não pretendo tirar ponto de ninguém. Eu só espero que vocês sejam sinceros para que a gente consiga balizar e melhorar o curso. Vendo a dificuldade pessoal de cada um aí para tentar suprir, porque outros colegas podem vir a ter no futuro essas dificuldades que vocês estão tendo. Então a gente tentar melhorar o curso. Quer falar, Isaías? Então, você está conseguindo, tá me ouvindo, né? Agora sim. Então, assim, só para ficar claro, então lá na autoavaliação, mais ou menos o seguinte, né, por alto, eu posso começar, ou em algum momento, falar assim, eu, Isaías, me deixa tirar 10 não, né, vamos colocar 8 pontos, por isso, acho que eu consegui superar essa dificuldade nessas áreas, tipo isso ou não? Você pode seguir esse caminho. Eu tô mais interessado em ouvir falar assim, olha, eu tive dificuldade com isso, ou eu tive dificuldade com aquilo, eu não me dediquei, eu não me
tive tempo suficiente, eu estou fazendo aqui 36 créditos no ensino remoto, então eu estou sobrecarregado, eu não estou conseguindo dedicar o tempo que eu preciso aqui na disciplina. É essa consciência que eu preciso. Se você fala assim, olha, visto toda a dificuldade que eu estou tendo na disciplina, visto o tempo que eu estou dedicando na disciplina, eu posso falar assim, eu acho que minha nota aqui de 8 a 10, de 0 a 10 aqui, eu posso pegar um 7, eu posso pegar um 9, não interessa esse valor aí. Mas você pode sim se dar essa autoavaliação, tá, Matheus? Pegando a fala do Isaías aqui. Entendi. Eu particularmente... Mas não... gente, só uma coisa. Essa nota aí da autoavaliação, ok, é bom para me dar segurança no que eu estou fazendo. Mas não necessariamente, por exemplo, Isaías, vou pegar você aqui, tá, Isaías? Você fala assim, olha, eu mereço 8. Eu acho que dentro de tudo que eu fiz, dentro do que eu não fiz, dentro da dificuldade que eu tive, eu mereço 8 pontos. Não necessariamente você vai ganhar esses 8 pontos. O meu objetivo não é isso, mas é bom para que eu, Lucas, que não estou tendo um contato presencial com vocês, consiga me balizar de forma melhor, a corrigir problemas do curso de maneira melhor, entendeu? Não precisa de... Entendi. Não, beleza. Eu, particularmente, eu nem vou focar no que, tipo assim, eu mereço tal nota. Eu vou focar igual no que você falou aí, ó. Tô achando isso, eu tive essas dificuldades, consegui superar assim, assado, uma opção talvez seria fazer isso, tipo assim, sabe? Baseado no meu desempenho. Eu acho que, aí se merecer bem, senão... Não, mas aqui a questão aqui não é uma questão pra gente tentar melhorar o curso, tentar melhorar a disciplina, Isaías. Eu acho que o que vale aqui agora é a sinceridade. Tanto da sua parte de superação, ou se você fala assim, olha, eu não dei conta de resolver isso aqui, mas eu também não me dediquei. Ok, você está sendo sincero. Não é questão que está sendo levado errado. Ok? Pode perguntar, Eduardo. É porque é o seguinte, uma vez que as práticas são feitas em dupla, eu acredito que as dificuldades são muito correlacionadas, entendeu? Entre a dupla. Então, esse trabalho é individual ou realmente pode fazer a dupla? Como é que funciona isso? Não, é individual. Porque às vezes você está entendendo uma coisa, a outra pessoa não está entendendo aquela coisa. Tudo bem que você está fazendo um trabalho em dupla e vai dar para ela um suporte. Mas não sei se é seu caso, Eduardo, mas vamos falar aí, por exemplo... Vamos falar que você não conseguiu entender preditor de Smith. Isso é uma deficiência sua. Por mais que você fez um trabalho em dupla, o seu parceiro de dupla pode ter te carregado, tá? Não sei se é isso não, tô te dando só um exemplo. Pode ter te carregado e ter resolvido esse problema. Na dupla você concluiu a atividade do preditor de Smith, mas você ficou com uma deficiência lá. Então é sim algo pessoal, apesar de vocês enfrentarem dificuldades juntas, vocês vão partir com dificuldades diferentes. Ok? Entendi. Obrigado. A mãozinha ficou ligada aí. Túlio, pode falar. Só não ficou claro aqui pra mim, igual o Zé falou, a gente tem que fazer então autoavaliação tanto qualitativa quanto quantitativa, então, né? Você pode fazer dessa forma pra mim que você me ajuda. Não necessariamente você tem que quantificar, mas pode ser uma descrição aí, mas se você quantificar, você me ajuda a me dar mais segurança pra poder fazer o meu trabalho. Beleza? Obrigado. Pessoal, então essa data aqui do dia 3 eu vou alterar pro dia 6, ok? Vou abrir já essa tarefa hoje aqui no Teams para vocês fazerem essa entrega. Lembrando que não precisa de escrever para mim uma carta de amor. Sou solteiro, mas tenho compromisso. Então seja objetivo aí em descrever as dificuldades pessoais de cada um. Lembrando que o limite aí de 2 páginas, tá? Tem que ser uma formatação específica de nada. Escreve um texto, se identifica e vamos ver o que a gente consegue filtrar disso tudo. Vou agendar também a questão da avaliação semestral, tá? Lembrando que isso aqui vai ser um problema de indústria que nós vamos tratar, não necessariamente de aplicação, projeto de um controlador, mas talvez tentando simular uma situação em que vocês peguem
como um consultor de empresa, como alguma coisa para tratar um problema de controle numa indústria qualquer, que eu ainda não sei qual é. Eu já tenho algumas coisas pensadas, devo montar esse problema, discutir inclusive no eixo aqui para a gente poder montar essa prova o mais próximo possível da simulação de uma situação real que vocês podem se deparar uma vez que vocês estejam formados. Combinado? Vou deixar marcado então a entrega da autoavaliação, vou deixar marcado a avaliação nossa semestral. Combinado? Pessoal, eu acho que esses eram os recados. Sim, Lucas. Essa avaliação semestral, você vai deixar um tempo para a gente fazer? Como é que vai funcionar isso? Vai ser um projeto? Vai ter que entregar o que a respeito disso? Ô Lucas, eu ainda não sei como que eu vou gerenciar essa questão da avaliação semestral. Tecnicamente, em termos de recurso que eu tenho aqui para fazer isso via ensino remoto, eu não sei se eu vou utilizar o Teams, se eu vou estar utilizando o SIGA, eu não sei qual ferramenta que eu vou utilizar. A ideia é que se for uma prova que ela seja feita igual foi feito não sei se vocês estão fazendo de robótica aqui, dinâmica com o Renato, eu vou dar um prazo lá de 6, 24 horas ou 12 horas e vocês vão me apresentar uma solução para um problema. E vai ser uma entrega escrita mesmo ali da solução que eu estou pedindo lá para o problema apresentado. Ok. Então a gente tem mais 2 relatórios referentes às práticas, né? Não, mais um relatório só e acabou. Esse um relatório ele vai ter que conter resposta em frequência, controladores... Não, PD, resposta em frequência. Como a gente cancelou a aula passada, a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar agora o controlador PID e vai pegar sua realimentação de estados e passa a régua. Não, beleza. Então é relatório, é só mais um daqui até o final do semestre. Não, tá bom então, beleza. Tá bom? Então vou deixar essas coisas agendadas no Teams para que vocês consigam se organizar nesse mês de novembro, que eu faço ideia que deve ser um mês muito pesado para todo mundo, tá? Tanto vocês alunos quanto a gente professor. Então, para que vocês possam se organizar, eu já vou agendar todas essas atividades para agora no restante do mês, ok? Para que vocês consigam gerenciar melhor as atividades que têm que ser desenvolvidas. Combinado? Pode perguntar, Matheus. Meirelles? Alô? Oi, ouvindo. Agora, Lucas? Sim, sim. Beleza, só um pouco aqui, mas o que eu ia perguntar é mais sobre como que vai ocorrer, se existe modelo para essa autoavaliação, se você vai disponibilizar um modelo em PDF? Não, é só você se identificar, põe o nome lá em cima lá e pode fazer sua descrição aí da autoavaliação sem problema nenhum. Não tem modelo para isso não. 1 A4 aí qualquer, escreve aí no máximo 2 páginas e apresenta os pontos que você quiser apresentar e se identificando no início desse documento. Só isso. Não, tá certo então. Tá? É algo bem mais simples isso daí. Não tem essa formalidade científica aí não. Ok? Pessoal, vou deixar então finalizando essa parte aqui de comentários. Algumas pessoas chegaram atrasadas, então vou repetir o que eu falei no início da aula. Questão do preditor de Smith. Tenho ciência da dificuldade que vocês tiveram para implementar essa atividade. Vou ponderar a correção disso daí, tanto para quem fez quanto para quem não conseguiu fazer, ok? Só tô... eu ainda não acessei nem os relatórios. Assim que eu acessar, eu vou fazer uma métrica aí, vou ver como que foram as entregas do relatórios em relação a esse quesito sobre preditor de Smith, para ver a melhor forma de avaliar e não prejudicar quem dedicou tempo e conseguiu concluir a atividade e quem dedicou tempo e não conseguiu concluir a atividade. Então eu vou tentar fazer uma ponderação aí da melhor forma possível, visto que vocês enfrentaram uma grande dificuldade com relação ao uso da biblioteca, tá? Então eu vou ponderar tanto para quem fez quanto para quem não fez, minimizando o prejuízo aí ao máximo. Bom, chega de falar, senão agora mesmo termina a história meu tempo aqui e eu não falo sobre a prática de hoje.
A prática de hoje já está disponível. Opa, peraí que eu abri o mesmo arquivo. A prática de hoje já está disponível no SIGA. Vocês podem baixar e fazer o download. E só um minuto, deixa eu só abrir a prática de hoje, ver se é isso aqui mesmo. Isso mesmo. Então, a prática de hoje, o objetivo é projeto de controladores PI e PID, tá? Vamos usar métodos clássicos. Talvez o Walter dê coisa bem mais complexa do que o que eu estou pedindo nessa prática. Ela é volumosa, mas ela é simples de ser... Oi? Tá gravando a aula? Tô sim. A aula de esses controladores são simples de serem implementados, de serem projetados, ok? E vocês vão projetar para mim controlador o quê? PI e PID, usando os seguintes métodos: método de Ziegler-Nichols, curva de reação e minimização do ITAE. São 3 métodos distintos e para cada método sai um controlador PI, sai um controlador PID. Na sequência, tá, dos objetivos, eu apresento a descrição de cada um dos métodos, em que você tem a forma de chegar nesse ganho crítico, nesse período crítico. E a partir disso daqui, você chega aqui no seu ganho proporcional, no ganho integral, né, de cada um, e derivativo, dependendo do controlador que você está mexendo, com overshoot, sem overshoot, vai depender do que você quer. Tanto para o método de Ziegler-Nichols, quanto curva de reação, tá? Que é aquela que a gente tem. O que que muda? Muda as tabelas. Então, ó, se você vai ter um proporcional, o proporcional é dado por isso daqui. Se você tem um PID, ele é dado baseado nos parâmetros do seu modelo, que é o ganho estático, o tempo ali do seu sistema, né, a constante de tempo, e o atraso do seu sistema. Então, você tem o proporcional, você tem o ganho integral e você tem o ganho derivativo aqui. A mesma coisa, minimização do ITAE. Então, você tem a equação para ser resolvida, que gere os parâmetros, e para cada parâmetro aqui dentro do que você está pegando, se você está pegando um modo integral, se você está pegando um modo derivativo, esses valores das constantes A e B são alterados aqui para cada tipo de controlador. Observe que quando você utiliza esse método de minimização do ITAE, você tem 2 modos de calcular: regulação, que é tudo que nós trabalhamos até hoje, e também para a questão de servo aqui, que é quando você vai fazer o segmento de uma referência. Então, a sua referência ela é variável no tempo, né? A regulação, a referência, ela é invariante no tempo. Bom, então, é basicamente a aplicação dessas pequenas equações baseado nos parâmetros das tabelas. Tá? Quais tabelas? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, que está aqui ao longo do experimento. O que vai ser feito nessa prática? O que vocês precisam me entregar? Sim, Meireles? Eu vou esperar você acabar de falar tudo, Lucas, para eu não fazer pergunta que depois você vai tocar. Então, só levantei a mão por antecedência. Tá. Então, o objetivo já está lá. É o projeto de controlador PI, controlador PID, para aquelas técnicas apresentadas na seção 1. Qual é? Método de Ziegler-Nichols, resposta ao degrau lá, né, que é a curva de reação, e minimização do ITAE. Ou seja, ao final da atividade você tem 6 controladores, ok? Ao final do item 1 você tem 6 controladores projetados. Vocês vão apresentar para mim a resposta desses 6 controladores usando o modelo que vocês fizeram para mim do sistema de tanque, tá? Isso daqui, tá? O que nós estamos usando? Guia da primeira prática lá, sistema de tanque de primeira ordem. Na prática 2, vocês não geraram um modelo de primeira ordem para aquele sistema? Vocês vão trabalhar com esse modelo de primeira ordem. Aquele melhor modelo que vocês tiveram. Não me interessa qual. Se é o modelo do degrau subindo, se é do modelo do degrau descendo, se é o modelo médio que vocês alcançaram. Pega o melhor modelo que vocês avaliaram já aí nas atividades anteriores, fala, olha, o meu modelo para aquele sisteminha lá do tanque, caso CISO, que nós vemos trabalhando desde a primeira aula, é esse cara aqui.
Vou projetar o PI e PID para ele e vocês vão analisar primeiramente usando esse modelo como que vai ficar a resposta em malha fechada para esse controlador PI e PID para as 3 diferentes técnicas que está lá no item 1, utilizando, tá? Apresentando esses resultados em uma única figura. Então, pego lá, método de Zier-Nichols. Eu tenho um controlador PI, eu tenho um controlador PID. No mesmo gráfico, eu tenho a resposta do meu modelo a uma entrada degrau e tenho o sinal de controle ali também desse sistema, o controle malha fechada. Ok? Combinado? Beleza. Aqui, então, a gente no item 1 e 2, a gente está mexendo somente com o modelo. No item 3, eu vou partir para o meu sistema real. Então, se eu estou falando de sistema real, eu estou falando para aquela equação não linear que foi passada. O que vai ser feito? Vocês vão incluir para mim na dinâmica que está lá no guia da prática 2, que é essa equação, copiei de lá, ok? Só acrescentei esse termo, que é uma perturbação na saída, um D de T. Essa perturbação na saída ela é dada por esse menos 0,15, que multiplica para mim a dinâmica de saída do tanque. O que eu fiz aqui? Fisicamente, para que vocês entendam esse problema, eu seria como se eu tivesse ido na válvula de saída do tanque e aumentado ela em 15%. Essa é a perturbação que eu coloquei. Então, eu fui na saída do meu tanque e aumentei a vazão de saída em 15%. Ok? Observando como cada um de vocês está operando em um ponto de operação diferente no sistema de tanque, essa perturbação mantém a mesma amplitude, 15%, mas a mesma magnitude, mas em amplitude diferente. Por quê? Porque o ponto de operação é diferente para cada um. Então, quem está trabalhando ali em torno dos 15 centímetros vai ter uma perturbação de 15% em torno dos 15 centímetros. Quem está operando lá em torno dos 50 centímetros vai ter uma perturbação de 15% em torno dos 50 centímetros, ok? Então, ela é padrão de 15%, mas de acordo com o ponto de operação que cada um está trabalhando. É só respeitar isso que eu estou pedindo aqui na equação, que esse problema está resolvido, tá? Então, ela lembra que é 0,5 de HRF. Qual que é o HRF seu? É sua referência para o seu sistema. É o ponto de operação que você quer utilizar. O que vocês vão fazer? Fez a alteração, que é só de programação no item 3, vocês vão aplicar então os controladores obtidos, tá, lá no item 1, no sistema perturbado, no sistema não linear perturbado, que foi o que vocês acabaram de alterar. E, novamente, uma única figura, quero todas as respostas. Quais respostas? Olha, então o método de Zier-Nichols, o controlador PI, me deu essa resposta aqui. Controlador Zier-Nichols PID me deu essa resposta aqui. O que eu vou utilizar para validar esses controladores? Aquela sequência de degraus que eu utilizei para validar o meu modelo. Então, lá na prática 2, vocês definiram uma sequência de degraus em torno do ponto de operação. Essa sequência de degraus, vocês vão utilizar aqui agora para validar os controladores PI e PIDs nesse modelo, nesse sistema perturbado. Então, você fala, olha, eu quero seguir essas referências aqui. Você vai ter esse vetor de referência lá, né? À medida que o tempo vai variando ali, você vai tendo o seu degrau positivo, degrau negativo, degrau intermediário. Cada um fez de uma forma diferente. Você já pega isso que está pronto lá e aplica aqui agora para ver. Bom, apliquei nessa sequência de degraus a minha malha fechada. O que eu vou fazer? Vou quantificar e avaliar a minha performance de cada controlador. Como que eu vou fazer isso? Vou calcular os índices, vou quantificar utilizando os índices IAE, ITAE e IVU. Tá? Por que eu não pedi o RMS? Porque o sistema não tem ruído. Esse sistema aqui que a gente está trabalhando, ele é todo bonitinho, não tem ruído, não tem nada. Então, não faz muito sentido calcular o RMSE, né? Então, calculando, lembrando que quem que é o erro aqui agora da sua malha fechada? O erro da malha fechada é a referência menos a saída do sistema.
tá? Então ali você tem o erro. É esse erro que você vai ter que estar utilizando para poder calcular os índices, o IAE, o ITAE, e no caso do IVU ele não usa o erro, mas ele usa o sinal de controle médio lá e o sinal de controle que está sendo aplicado, ok? Lembrando que, ao fazer os relatórios, os resultados obtidos, o que for resultado, né, obtido entre os itens 1 e 6, deve ser comentado e discutido quando cabido, porque você não vai fazer uma alteração no código, como é o caso do item 3 ali, e vai ter que discutir essa alteração. Aquilo ali é uma implementação para que você consiga fazer. Mas, apliquei os controladores no sistema não perturbado, obtive o gráfico. O gráfico, obrigatoriamente, você tem que comentar e discutir, é ali que você vai explorar as diferenças entre uma técnica e outra. Ok? No livro do Astrom tem uma descrição um pouco mais extensa sobre esses controladores aqui que nós vamos estar utilizando. Bem, é isso daí. Matheus, sobrou dúvida que a mão permaneceu levantada. Sim, eu tô com dúvida quanto à tabela que você mostrou eu não sei falar o nome desse cara direito, Ziegler, não sei o que lá. Aham. O nome. Ali ele leva em conta um atraso, né, que é o L. Sim. Onde tem esse... No caso, esse levantamento onde ele leva o atraso, nos sistemas que a gente identificou, não existe esse atraso. Pelo menos eu não conheço alguém que conseguiu levantar um modelo identificado onde que foi levado em consideração um valor para esse L. No caso, seria 0. Mas se eu colocar esse L no denominador como 0, eu não consigo chegar em resposta nenhuma, nem de proporcional, nem de integrativo, nem de derivativo. A gente vai ter que dar uma lida na bibliografia melhor para descobrir esses métodos, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente chegue também a KP, TI, TD, de forma... Ô, Matheus, eu não tenho certeza, mas eu acho que para esses casos aí a gente deve considerar o L unitário, para você poder não matar esse cálculo seu. Eu posso conferir e deixar esse retorno aqui para a turma geral aqui no próprio Teams, aqui só um comentário aqui a respeito dessa dúvida sua do L, a questão do atraso. Não, tá certo então. A outra dúvida que eu fiquei é quanto... Oh, meu Deus, sumiu. Agora eu esqueci. Deixei passar. Droga. Além do Matheus, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Queria perguntar algo? Lembrei, Lucas. É quanto àquela parte onde você fala da imagem, que você quer uma imagem única sendo apresentada. Aham. No caso, é para única dos métodos, igual método PI, PD, do método... Não, você tem 6 controladores, as respostas dos 6 controladores e um gráfico só. Tanto sinal de controle quanto saída do sistema. Então você tem um subplot, né? Logicamente é uma figura, mas com 2 plots. O primeiro plot representando saída, o segundo plot representando sinal de controle. Nessa figura está lá a resposta dos 6 métodos. Mas é para ser feito assim. É porque eu fiquei pensando que às vezes pode ficar confuso de uma resposta estar próxima a outra e virar aquele monte de cor ou... Não, dá um jeito no seu gráfico aí e ver esteticamente como melhorar isso. Aí é trabalhar o gráfico, não o número de imagens. Tá certo então. E eu imagino que como os ganhos serão diferentes, quando ele estiver tendendo ali a regulação em si, ao ponto de operação, essas linhas realmente vão se sobrepor. Mas, no caso do transitório, haverá com certeza diferenças. Se um método ou outro se aproximar, aconselho a vocês a trabalhar em alguma parte do gráfico um zoom para destacar essa diferença. Sim, entendi. Ok? Aí você dá um zoom só numa região do gráfico e mostra que eles são próximos ou são muito distintos. Se eles forem muito distintos, a gente vai ver sem zoom, né? Agora, se o comportamento dos controladores forem próximos, parecidos, você dá um zoom e faz essa discussão aí de acordo num intervalozinho ali que você deu o zoom mesmo entre um degrau e outro. Não entendi. Obrigado. Ok? Pessoal, obrigado aí então pela participação. O guia da prática já se encontra disponível no SIGA. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail ou entre em contato pelo chat. A gente tenta conversar aí para eu poder esclarecer as dúvidas. E eu entro com as informações que eu falei no início da aula
no Teams ainda hoje, no máximo até amanhã, só para que vocês consigam se gerenciar melhor, tá bom? Obrigado aí todos e bom trabalho. Perguntar, Marlon? Não só, Lucas, quando possível, dá um retorno pra gente desses 2 últimos trabalhos pra ver se melhorou a questão de escrita, apresentação dos resultados e tal. Ô, Marlon, eu já comentei sobre isso daí, eu pretendo estar dando esse retorno para vocês até a semana que vem. Não, beleza. Só porque se tiver alguma coisa errada ainda, dá tempo de salvar, né? Beleza. Então tá certo, obrigado, boa tarde. Valeu, de nada, até mais.